quem frequenta os cultos à noite, nós tivemos durante o mês de dezembro meditando a respeito dos relatos dos 4 evangelhos, né? Dos 3 primeiros que nós falamos, Mateus, Marcos e Lucas, a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Nós vimos Mateus anunciando Jesus como rei, né? Mateus, ele exclusivamente aponta Jesus Cristo, Messias, como rei. Nesse evangelho, a linhagem real de Jesus, ela é traçada através de José, começando por Abraão, chegando a José, e ele destaca José, filho de Davi, que é o rei de Israel, o rei mais importante da nação de Israel. Quem acompanha o noticiário vê toda vez que vê uma bandeira com aquela estrela, já fala estrela de Davi, que é a nação de Israel. Os detalhes de Mateus se encontram na maneira miraculosa em que Jesus Cristo foi concebido. Mateus relata como foi a visita dos magos, mas não fala do nascimento em si. O Evangelho de Mateus fala do antes e do depois, e por isso os pastores não aparecem na narrativa ou na narração que Mateus apresenta no seu Evangelho. Ele termina com a fuga de José e Maria junto com o menino Jesus para o Egito. Marcos não fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Se você lê o Evangelho de Marcos, Jesus já aparece adulto. Mas Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo aos romanos como o servo. E nós destacamos que Cristo, ele é o servo sofredor vindo da discriminada Nazaré. Nazaré era uma cidade rejeitada, isolada, desprezada, ninguém dava valor a Nazaré. Lucas, ele sim já apresenta Jesus como Cristo homem, e ele traz detalhes, especialmente do seu nascimento. Lucas escreve para os gregos, e ele traçou, diferente de Mateus, ele traça a genealogia de Jesus através de Maria, começando por Eli, pai de Maria. Lá no texto você vai ler dizendo José, filho de Eli, mas na verdade esse filho de Eli é que ele é genro de Eli. Eli era pai de Maria. E Lucas então traça a genealogia de Jesus por meio de Maria, mostrando Mateus mostra Jesus como rei, e aqui Lucas traz Jesus como um servo. E ele então começa por José e ele vai até Adão, e ele termina dizendo: Adão, filho de Deus. Todos nós somos filhos de Adão, criados, né, a partir de Adão. E Lucas então traz todos os detalhes, não apenas da concepção, mas também dos louvores de Maria, o louvor de Simeão e também de Ana. E aí nós falamos que os 3 apresentaram Jesus como Salvador, que traz redenção a Jerusalém e a todos os povos. Simeão disse que podia descansar agora, ele podia morrer, porque os olhos deles viram a redenção de todas as nações. Ana declarou ter visto, né, o Redentor de Jerusalém. E Maria clama, né, a minha alma engrandece o meu Deus, é o meu Salvador. Então nós vimos ali a necessidade de um Salvador vindo ao mundo. Terminando em João, rapidamente, o Evangelho de João, ele nos apresenta Cristo como divino, ou João apresenta Jesus na sua divindade. Por isso ele começa o versículo dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João apresenta Jesus, e ele já, novamente, João, ele não traz nada sobre o nascimento de Jesus. Na verdade, João relata Jesus antes do tempo do seu nascimento, porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele é eterno. Da eternidade passada, onde apenas Deus existia em unidade com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, quando você lê a Bíblia, começa com Gênesis, dizendo a criação do mundo, a primeira frase, a primeira palavra que Deus profere é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, ele está ficando louco? Ele é Deus falando com ele mesmo: façamos o homem? Não, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e os 3 ali trabalhando para a criação de todo o universo. Então Jesus, ele já existia antes de existir
como homem. Antes de Jesus vir ao mundo como homem, Jesus, Deus, já existia. Então ele não teve começo. Ele vai além daquilo que a nossa mente é capaz de compreender. A nossa mente é finita. Jesus Cristo, ele é eterno. Jesus, como nós falamos, estava presente com Deus na criação do mundo. Por isso João fala: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus. A palavra verbo, ou logos no grego, designa, aquele que é a expressão exata do Deus verdadeiro. Sendo então, desde a eternidade, Jesus, em sua encarnação, é a expressão da pessoa do pensamento divino. Por isso que ele fala que é o verbo, versículo, até o 5 nós vamos ler só. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então esses primeiros 5 versículos contêm uma declaração incomparável da perfeição da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós declaramos que Jesus Cristo é Deus. Quando eu falo para os irmãos isso, quando alguém perguntar para vocês quem é Jesus, muitas vezes a gente quer falar: Jesus é isso, Jesus é maravilhoso, Ele é amor. Apenas uma resposta simples: Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra, que veio ao mundo como homem, se manifestou como homem para morrer em nosso lugar. Ele é eterno. Jesus não começou a existir quando ele veio ao mundo. Jesus não começou a existir quando ele estava criando o céu e a terra. Ele já existia eternamente. Jesus não existia quando veio a existir quando o Evangelho foi trazido ao mundo. Nós lemos lá em João 17,5: Ele é a glória do Pai. Então ele reflete a glória de Deus. Você quer ver a Deus? Você tem que ver Jesus, porque ele revela. É por isso que os fariseus quiseram apedrejá-lo, porque Jesus se colocou como Deus. Numa das discussões dos fariseus, ele falou assim para os fariseus: antes que o mundo existisse, eu sou. E para o judeu, esse eu sou é a declaração de Deus. Tanto é que um judeu, ele não fala: eu sou mecânico, eu sou engenheiro, eu sou motorista. Ele fala: sou mecânico, sou engenheiro, porque ele não usa a palavra eu, porque eu sou é apenas para Deus. E Jesus se declarou: eu sou. E aquele texto que estou mencionando diz que então pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus Cristo, ele existia quando tudo foi criado. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 17: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Mas mesmo sendo Deus, mesmo sendo Criador do céu e da terra, ele se manifestou em carne. Ele se manifestou como homem, assumiu o aspecto humano, distinto de Deus. Paulo fala que ele não usou como usurpação de ser igual a Deus enquanto esteve nesse mundo. O verbo que estava com Deus veio ao mundo. O Pai e o Filho, o Pai e o Verbo, embora separados, estão ligados desde a eternidade. E onde quer que Deus estivesse, o Verbo também estava com ele. Esse mistério é grande, as pessoas não conseguem entender isso. A palavra de Deus nos revela. Mas bem-aventurados são aqueles que conseguem pela fé crer, recebem essa verdade, recebem esse mistério do Senhor Jesus ser o próprio Deus, não meramente um anjo criado, um anjo de luz, ou um ser inferior a Deus, mas Jesus sendo o próprio Deus, não menos do que o Deus perfeito, Criador de todas as coisas. Ele é o ser que fez o universo e tudo que nele há. Salmo 148:5 diz: todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Então os pássaros, os animais. Eu cheguei hoje à tarde aqui, um pouco mais cedo, tinha acho que uns 4 ou 5 ali cantando, um coralzinho bem TV, todos eles, um falava bem TV, o outro bem TV. Aqueles pássaros estavam cantando. Quando você ouve os pássaros cantando, eles estão louvando o Senhor. A natureza louva o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas.
E essa é a manifestação de Deus ao mundo como homem. Na época do Natal, nós estamos declarando que Deus se fez homem. Deus abandonou sua glória, se revestiu de humildade, como nós vimos aqui na encenação, veio como criança na manjedoura, morreu numa cruz, mas hoje está na eternidade como Pai, e voltará para buscar a sua igreja. E um dia será coroado por todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Por quê? Porque Jesus, ele é a fonte de luz. Como o texto que acabamos de ler aqui fala isso. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Jesus então é a fonte de luz. A vida estava nele. A vida é a luz dos homens. Jesus é a fonte eterna. Somente por ele recebemos vida. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo como um Salvador, aquele que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Porque eu não poderia morrer pelos meus pecados, porque eu sou maculado pelo pecado. E Jesus Cristo, como João Batista declarou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse breve resumo das primeiras lições que João nos apresenta nos leva a pensar de que se nós colocarmos o nosso conhecimento sobre o fundamento da esperança do verdadeiro Salvador, então nós teremos a compreensão de que Ele é o eterno Deus. Se nós conhecermos Ele como a esperança, nós então iremos vê-lo, iremos encontrar com Ele novamente. Jesus Cristo prometeu voltar. No mesmo Evangelho de João, ele disse que ele iria para a casa do Pai, mas voltaria para buscar aqueles que creem nele. E se você conhecer a Jesus Cristo, você saberá com certeza que um dia irá encontrar com Ele. O Salvador, no qual somos convidados a confiar, é nada menos do que o próprio Deus eterno, o único capaz de salvar o homem dos seus pecados. Nenhum outro homem é capaz de fazer isso. Nenhuma observação às leis é capaz de levar o homem à salvação. Nenhuma intenção, por mais boa e nobre que seja, é capaz de trazer o homem à salvação. Somente quando confiamos no Deus que veio ao mundo como homem, podemos então chegar até Deus. O Emanuel, anunciado na palavra de Deus, o Deus conosco, ele é a nossa esperança. Mas não é uma esperança daquilo que quem sabe vai acontecer. Talvez muitos aqui jogaram na Mega Sena acumulada e têm esperança de ganhar. E essa esperança se desfaz 10 segundos depois que saem os números. Porque é algo que pode acontecer. Mas quando nós falamos de Jesus como a esperança da nossa salvação, essa palavra esperança, ela tem o sentido de certeza de que de fato é, e não do que pode acontecer. Então Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Aquele que crê nele, de nenhum modo será envergonhado, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Então meu convite é para você que ainda tem dúvidas ou vacila em recebê-lo como seu Salvador. Deixe Cristo habitar no seu coração. Deixe Cristo habitar em você nesta noite, para que nunca mais o abandone, para que você possa começar a entender e celebrar Natal como aquele Deus que veio ao mundo morrer pelos seus pecados. Jesus não veio ao mundo para nascer numa manjedoura e contar uma linda história. Por mais linda que ela seja, ela tem momentos terríveis, como a cruz, quando Jesus é entregue na cruz. Mas tudo estava já escrito e preparado pelo Pai, porque Jesus teria que nascer como uma criança, viver como um homem, submeter-se às leis do homem e ser levado até a cruz, para através da cruz tirar os nossos pecados. Por isso nós podemos declarar como Maria declarou: o meu Deus e meu Salvador, ou como Simeão, a redenção de todos os povos, e Ana, a redenção de Jerusalém, o Salvador. Nós pregamos Cristo, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Então o Evangelho de João, ele apresenta Cristo como Deus, o verdadeiro Deus. Mateus apresenta como rei, Marcos como servo sofredor, Lucas como homem e João como o Deus verdadeiro. E ele foi tudo isso. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, sofreu como servo e reinará eternamente. Esse dia pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos hoje almoçando junto e
falando sobre a volta do Senhor Jesus, e eu falei, sabe qual vai ser? Quando é que Jesus vai voltar? Quando a última alma for salva. E eu brinquei, talvez falte só. A igreja é colocada na Bíblia, na palavra de Deus, como a noiva de Cristo, né? Então a igreja é a noiva de Cristo. Então eu falo, talvez só falta o brinco da noiva para que Cristo venha buscar. A última alma a ser salva, Jesus Cristo fechará as portas, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E todos aqueles que confiarem em Jesus Cristo, que estiverem vivos, serão levados juntamente com Ele, arrebatados para o céu. E aqueles que morreram nessa esperança, conforme Paulo fala, ressuscitarão. E eles primeiro, lógico, que nós, né? Ele ressuscitará os nossos irmãos em Cristo, que já apareceram, ressuscitarão primeiro. Depois os filhos serão arrebatados para estar junto com Deus eternamente. O convite que eu faço para você essa noite é que você possa crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Seu, não do seu filho, do seu amigo, do seu vizinho, da sua mãe, mas seu. Jesus é o meu Salvador. Meu pai, ele me levou para a igreja desde pequenininho. E teve um dia que eu precisei entender que a salvação, ela era pessoal. E eu precisava aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Porque meu pai não podia levar uma carta de dedicação para o céu, dizendo, olha, recebo o Fábio também porque o Fábio é meu filho. Não, eu tinha que fazer a minha decisão. E um dia eu fiz essa decisão e eu não me arrependo dela até hoje. Então eu convido a você a fazer também essa mesma decisão. Espero que você possa compreender. E ao meditar sobre o Natal, esses próximos dias será falado muito a respeito do Natal, será dito muita coisa sobre o Natal. Você possa lembrar, Natal é a vinda de Jesus Cristo ao mundo, é a vinda de Deus ao mundo como homem para morrer pelos meus pecados. Que você possa crer nisso e ter verdadeiramente um feliz Natal. Amém? Podemos cantar que o Salvador chegou. O Salvador veio ao mundo, como lemos em João. O próprio Deus se manifestou como homem, habitou entre nós. E João, ele declara que todo aquele que o recebe é chamado Filho de Deus. Todos quando receberam foram chamados Filhos de Deus. E que nessa noite novos Filhos de Deus possam nascer pela fé em Jesus Cristo. O Pai, a mensagem do Evangelho é clara, simples. Uma criança pode entender, um adulto, um idoso pode entender. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida eterna por meio da sua morte na cruz do Calvário. E a pessoa só
precisa reconhecer os seus pecados e confessar Cristo como seu Salvador. Então o Santo Espírito faz o papel de convencê-los dos seus pecados, assim como um dia fez o Pai em minha vida e de muitos irmãos aqui, nos convencendo que nossas próprias ações e nossos próprios méritos não teríamos nenhuma chance de chegar à tua presença. Precisamos reconhecer Cristo como o doador da vida. Por isso podemos a Ti agradecer. Pedimos agora a Tua bênção, Pai, sobre cada um aqui presente. Abençoe os nossos visitantes, que eu possa levá-los para a Tua casa de segurança, meditando nessa palavra. Aos membros, que eu possa também abençoá-los, levando para suas casas de segurança, nos dando uma boa semana. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.